Vem aí o Bandeira 2. Eliel Alves e toda a editoria de polícia da Rádio Jornal. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Jovem tomba sem vida, baleado em 3 Carneiros. Desastre de carro em Casa Forte deixa saldo de 1 morto e 4 feridos. Rapaz assassinado a tiros de revólver em Marcos Freire. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal. Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ricardo Antônio Silva de Oliveira, um rapaz de 36 anos de idade, profissão e residência não informadas, foi assassinado com disparos de arma de fogo na travessa da rua Leila Félix e Carano, bairro dos Torrões, no crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Álvaro Renan Gomes da Silva, adolescente de 16 anos, foi assassinado a tiros perto da residência dele, na rua Solidão, em Orobó, interior do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo do adolescente Álvaro Renan Gomes da Silva foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Irapanema Pereira Barbosa, um homem com 43 anos de idade, morreu afogado na praia em Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guararapes, e o corpo dele foi encaminhado ao IML. Jailton Epitácio de Lima, de 21 anos de idade, conhecido pelo apelido de 01, residente na rua do Angu, no bairro Sertãozinho, em Nazaré da Mata, foi assassinado a golpes de faca peixeira na rua Padre Anísio, pertinho da linha do trem, lá em Nazaré. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. A informação é de que o 01 ele teria envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o IML. Marcelo Lopes da Silva Júnior, com 25 anos, foi abatido com disparos de arma de fogo na rua João Faustino, no bairro Macujá, em Aliança, crime de autoria e motivos desconhecidos. E o corpo foi trazido aqui para Recife, para o IML. Gerson Maquilino da Silva, de 24 anos de idade, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no centro do Cabo de Santo Agostinho por elementos desconhecidos, sendo levado para o Hospital Mendes Sampaio, lá mesmo no Cabo, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos, e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. César da Silva Rodrigues, conhecido por Moi, residente no bairro DNR, em Floresta, no sertão do estado, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo nas proximidades do bar de Itamar, lá no bairro DNR, por elementos desconhecidos. Levado para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, lá mesmo em Floresta, César da Silva Rodrigues, o Moi, acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos, e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Um homem morreu baleado e um outro ficou ferido durante um assalto a um mercadinho no município de Camucine e São Félix, no Agreste. A informação é de que os dois eles estavam assaltando o mercadinho. A polícia foi acionada e, com a chegada de uma viatura, eles reagiram, houve troca de tiros. O rapaz suspeito que morreu ainda chegou a ser levado para o hospital lá de Camucine e São Félix. O que ficou ferido levemente foi medicado no hospital local e, em seguida, encaminhado à delegacia. O corpo do suspeito morto foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Erlan Belfort Vila Nova, de 29 anos, residente na Avenida Afonso Magalhães, em Vitória de Santo Antão. Ele trafegava numa motocicleta pelo bairro Cachichola, em Serra Talhada, e ao passar numa curva perdeu o controle, ficou desgovernado e acabou batendo em um muro. Erlan Belfort Vila Nova foi levado para o Hospital Professor Agamenon Magalhães, em Serra Talhada, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um homem e uma mulher morreram numa colisão entre uma motocicleta e uma van no bairro Indianópolis, em Caruaru. O casal, não dispomos ainda da identificação, ainda chegou a ser levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.
Jovem tomba sem vida, baleado em 3 Carneiros. Desastre de carro em Casa Forte deixa saldo de 1 morto e 4 feridos. Rapaz assassinado a tiros de revólver em Marcos Freire. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal. Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, 14 adolescentes fugiram ontem à tarde do CASE, Centro de Apoio Socioeducativo em Timbaúba. Além da fuga, 4 reeducandos ficaram levemente feridos e foram socorridos. O pessoal, a polícia, já conseguiu recuperar 3 adolescentes que estavam foragidos. Portanto, 11 ainda estão sendo procurados. 11 adolescentes que fugiram do CASE lá de Timbaúba estão sendo procurados. E na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, a coisa foi pior. Uma confusão lá e o resultado é que um detento morreu e 2 outros ficaram feridos. Quem traz detalhes pra gente é o repórter Felipe Pessoa. A Polícia Civil de Pernambuco investiga a confusão que resultou na morte de um detento da penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá. A troca de tiros aconteceu nesta sexta-feira, quando Alberes Costa Silva, de 31 anos, foi ferido por um dos presos e morreu. O promotor da Vara de Execuções Penais, Marcelo Zugietti, conta como aconteceu a confusão. Segundo as primeiras notícias que me passaram desde cedo da manhã, os presos brigaram por conta de cachaça e tinham arma de fogo dentro do pavilhão com eles terminaram por se lesionarem mutuamente, tendo um vindo a falecer. O promotor destaca ainda a superlotação da penitenciária. Segundo Giete, confusões como essa refletem a atual situação do sistema prisional do Estado. Barreto Campelo e Paz, que é a penitenciária agroindustrial São João, são as unidades prisionais mais carcomidas pelo tempo, pelo desapreço do Estado em consertar, em reparar, em fazer reformas estruturais ou até construção estrutural dentro da unidade. Tem construções feitas pelos presos, casebres, favelas. A estrutura é muito ruim. É um modelo de 40 anos atrás, é muito ruim também para o que a gente tem hoje dentro da unidade, com um preso com outro perfil, com poucos agentes penitenciários, com pouca segurança, com o Estado sem tomar conta da unidade lá por dentro. Tanto é assim que armas de fogo são encontradas dentro das unidades sempre que se fazem revistas, e na Barreto Campelo não é diferente, tanto não é diferente que a briga foi entre os presos. Além da vítima fatal, outros 2 internos foram atingidos pelos disparos e foram encaminhados ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Sérgio Joaquim da Silva, de 34 anos, foi baleado no braço, recebeu atendimento na unidade e passa bem. José Roberval de Andrade Pereira, de 45 anos, foi atingido no tórax. Está consciente, mas não tem previsão de alta. Nenhum dos 2 corre risco de morrer. Felipe Pessoa para o Bandeira 2. Nas últimas 24 horas foram registrados 10 assassinatos no estado de Pernambuco, 10 pessoas mortas, 5 no interior e 5 no Grande Recife. Já estamos aí durante o ano, do dia 1º de janeiro até agora em todo o estado, registrados 1.061 homicídios, 1.061 pessoas foram assassinadas, 579 no interior e 482 no Grande Recife. Também durante as últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a coletivos, 5 ônibus assaltados. Ontem, por volta das 5 da tarde, no viaduto Capitão Temudo, na comunidade de Lecabanga, bairro de São José, ônibus da Borborema assaltado, ele fazia a linha PE15 Boa Viagem, só os passageiros foram roubados. Às 7h30 da noite, nas imediações do Nascedor em Peixinhos, ônibus da Caxangá, linha Teixambá Príncipe, também só os passageiros roubados. Às 8 horas da manhã de ontem, na PE15, na cidade de Tabajara, em Olinda, o alvo foi um coletivo do BRT, que fazia a linha Brelima, Prefeitura da cidade do Recife. Às 9 horas da noite de ontem, na Avenida Sul, bairro de São José, coletivo da Metropolitana fazia a linha Jaboatão Paradouro, só os passageiros foram roubados. E às 7h30 da noite, pertinho da Funésio em Olinda, um ônibus que fazia a linha Cidade Alta Rio Doce, fazia a linha Rio Doce PE15, aliás, da empresa Cidade Alta, só os passageiros foram roubados. Portanto, foram 5 coletivos assaltados de ontem para hoje, 5 coletivos, um do segmento BRT.
Este mês de março já foram registrados 156 e durante o ano 623 assaltos a coletivos. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia Civil prende suspeito de atear fogo em residência em Paulista, matando idoso e ferindo a esposa. A notícia com a repórter Juliana Oliveira. A Polícia Civil prendeu e encaminhou ao hotel um dos homens suspeito de ter ateado fogo em uma casa onde moravam 2 idosos no município do Paulista, região metropolitana do Recife. Daniel Arcanjo da Silva, de 18 anos, praticou o crime com mais 2 comparsas. De acordo com a polícia, um deles menor de idade. Daniel e o adolescente de 14 anos foram identificados pela polícia porque também sofreram queimaduras no dia do crime e estavam internados no mesmo hospital onde as vítimas estavam. O terceiro suspeito ainda não foi identificado. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios do Paulista, Vitor Leite, o crime foi motivado a mando de traficantes da região. Foi a mando de algum traficante da área, né? Esse traficante estava revoltado com a situação do casal, supostamente ser colaborador da polícia, né? O famoso o casal CX9, e por tal motivo teria ordenado esse incêndio à casa e essa tentativa de homicídio e homicídio consumado dos 2 velhinhos. Foram dispostos a matar, né? Conseguiram identificar que eles se queimaram durante esse ato criminoso. O Daniel procurou a UPA de Jardim Paulista no mesmo dia, e no mesmo dia ele fugiu da UPA. E enquanto que o adolescente de 14 anos de idade, a família procurou o Hospital da Restauração. Daniel Arcanjo foi preso por mandado de prisão preventiva e estava dentro da casa onde mora, no bairro do Engenho Maranguape. Durante depoimento, ele tentou mudar a versão do crime. O adolescente, primeiro ele contou uma versão que estava brincando com fogo, né, com gasolina lá no mato perto da casa, e que um amigo teria sem querer, jogado gasolina nos pés dele, e por isso ele teria se queimado. O Daniel, quando ele foi ouvido, já na sexta-feira, né, quando ele deu entrada no Hospital da Restauração, ele disse que estava empinando uma moto com um tanque aberto, quando a gasolina saiu do tanque e pegou no cigarro que ele estava fumando, empinando a moto, e teria gerado essa combustão e teria se queimado. Mas ele não conseguiu explicar por que não tinha arranhão. As chamas destruíram a residência do casal e mataram o idoso José Cavalcante de Moura, de 80 anos. Ele ainda chegou a ser socorrido e ficou internado no Hospital da Restauração. A esposa dele, Francisca Marques de Assis da Silva, de 67 anos, também foi atingida pelo fogo, foi internada, recebeu alta e já está na casa de amigos. Ela passa bem e não corre risco de morte. O adolescente que participou do crime está em casa e aguarda a decisão da Promotoria da Infância. As investigações seguem ainda para identificar esse terceiro executor do crime, assim como também ligar ao mandante desse homicídio qualificado. Os 2 suspeitos devem responder pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O caso aconteceu no dia 20 de fevereiro deste ano, no bairro de Pau Amarelo. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. Everson Silva de Oliveira, de 19 anos, residente na Avenida Doutor Disseu Veloso Toscano, no bairro do Pina, foi agredido a bala por um desconhecido e trazido aqui para o HR. Lucas Rodrigues da Silva, 23 anos, residente na Rua Barão de Santo Ângelo, no Pina, foi agredido a bala e também deu entrada aqui no HR. Michel Ângelo Gena de Freitas, de 42 anos, ele mora na Rua Venturosa, em Peixinhos, Olinda, foi agredido a bala, ninguém informou por quem nem o porquê, e ele foi trazido aqui para o HR. Fábio Ferreira Barbosa, 31 anos, residente na Rua Mariano Marques, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, deu entrada aqui no HR, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Diego Lucas Silva de Melo, 20 anos, residente na Rua 40, número 243, no Caetés 3, em Abreu Lima, também deu entrada aqui no HR, vítima de espancamento de autoria e motivos desconhecidos. O Endel Luiz da Silva, de 37 anos, residente no bairro Indianópolis, em Garanhuns, foi trazido aqui para Recife, para o HR, muito machucado, vítima de espancamento de autoria e motivos não informados. Sara Rebeca Pessoa de Lima, de 17 anos, residente na Rua do Bruno, Recife Antigo, foi agredida a faca, ninguém informou por quem nem o porquê, e ela foi trazida aqui para o HR. Fábio Ferreira Barbosa, 31 anos, residente na Rua Mariano Marques, 135, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, deu entrada aqui no HR, vítima de espancamento de autoria e motivos não informados. Jaime da Silva Costa, 22 anos, de residência não informada,
também deu entrada aqui numa HR, vítima de espancamento. Maria Luciene Palmeiras dos Santos, de 23 anos, de residência não informada, também foi trazida aqui para o HR, machucada, vítima de espancamento. E quem também deu entrada aqui numa HR, vítima de espancamento de autoria e motivos não informados, foi Antônio Maximiliano Manuel, de 42 anos, que mora na rua Governador Paulo Pessoa Guerra, no Penedo, em São Lourenço da Mata. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem tomba sem vida, baleado em 3 Carneiros. Um jovem com cerca de 25 anos de idade, jovem de cor escura, sem nenhum documento que o identificasse. Ele tombou sem vida, baleado ontem à noite na rua Ubirajá, em 3 Carneiros, do Jaboatão dos Guararapes, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Desastre de carro em Casa Forte deixa saldo de um morto e 4 feridos. O acidente aconteceu esta manhã por volta das 5 horas na Avenida 17 de Agosto, no bairro de Casa Forte, onde um carro Polo Preto e um outro veículo, um Gran Siena azul, colidiram frontalmente. O desastre deixou um saldo de um morto e 4 feridos. 2 feridos foram levados para um hospital particular. 2 outros foram trazidos aqui para o HR por uma equipe do Corpo de Bombeiros comandada pelo Cabo Monte Júnior. Luiz Fernando Silva Nascimento, de 22 anos de idade, profissão e residência não informadas, e Elaine Cristina de Almeida Oliveira, 29 anos, residente no sítio São Brás, no bairro de Dois Irmãos. A vítima fatal morreu entre as ferragens dos veículos. Foi Augusto César Borges da Costa, que tinha 27 anos de idade. O corpo dele foi retirado pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, o corpo de Augusto César Borges da Costa, e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Rapaz assassinado a tiros de revólver em Marcos Freire. Rubens Fernando Santos Neto, rapaz de 29 anos de idade, profissão não informada, residente em Marcos Freire, no Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem à noite na rua Duarte Coelho, lá em Marcos Freire, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Por sinal, a população lá em Marcos Freire pede providências, porque a criminalidade está uma coisa absurda lá em Marcos Freire. O pessoal pede a providência porque a coisa está séria, crimes e mais crimes, assaltos mais assaltos. Aí a coisa está realmente, o índice de criminalidade na localidade está desenfreada e o povo pedindo um apelo à polícia. O corpo de Rubens Fernandes Santos Neto foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Wagner Gomes com a Supermanhã, você sabendo de tudo no Comando Geral fim de semana.